Gente, então não é só evento adverso, tá? Existem outros dados na forma de outras situações que, se ocorrerem, também têm que ser registradas. A gente chama isso de outras informações de segurança. São casos de farmacovigilância, né? São casos de farmacovigilância, mas que não são propriamente eventos adversos. Olha aí na tela, ó. É qualquer ocorrência que, embora não seja a princípio adversa, mas a empresa tem que coletar, porque ali existem informações importantes para serem avaliadas. Será que não tem nenhum outro tipo de problema? Então, assim, podem ou não ser adversas na natureza, mas ainda assim são importantes porque faz parte do perfil de segurança do produto. Pode ser utilizado para analisar tendências, né? Manter a vigilância, especialmente com relação a cuidados, precauções. Essas situações associadas com o uso de um medicamento, elas devem ser relatadas. E havendo ou não um evento adverso, não precisa nem ter nada ruim acontecendo. Vocês vão ver isso olhando alguns exemplos de outras informações de segurança. É um rol exemplificativo. Não é só isso, tá? Mas essas são as principais situações. Vamos ver quais são. O primeiro é o uso de medicamento durante a gravidez. Veja, eu não estou falando aqui que aconteceu alguma coisa ruim com a mulher grávida. Não. Qualquer mulher que esteja grávida e esteja usando um medicamento, esse é um caso reportável. Se você trabalha na indústria farmacêutica fabricante desse medicamento, ou se você é até uma funcionária da empresa e está grávida, você tem que relatar, ó, eu estou usando o medicamento X e estou grávida. Por que vocês acham que isso é importante? Ouviram falar da historinha da talidomida, né? Aquele medicamento que lá na década de 60 era usado como antiemético, era usado para hipnótico para as grávidas, para enjoo, né? Tinha uma eficácia maravilhosa. Imagina, corta o enjoo das grávidas. Só que naquela época lá não se tinha tanto controle, não era tão rigoroso os testes, né? E não se percebeu que tinha uma reação adversa muito importante, que era a focomelia. Então, alguns bebês de mães que tomaram talidomida nasciam sem braço, sem perna. Isso que é a focomelia. Então, na realidade aqui, quando a gente registra o caso de que uma mulher grávida está tomando um medicamento, nós registramos lá, e aí depois, por protocolo, se faz um follow-up, depois que o bebê nascer, para ver se está tudo certo com o bebê. Na realidade aqui é a segurança do bebê, do recém-nascido. Então depois que nasceu a gente olha, está tudo bem com o bebê, não aconteceu nada? É assim que se estuda a segurança dos medicamentos na gravidez. Então só o fato de usar já é um caso. Vamos ver um segundo caso. Uso durante a amamentação. Aqui basta estar usando um medicamento e estar amamentando, dando o leite do peito para uma criança. Alguns medicamentos são excretados no leite, né? Mas a gente só vai verificar se isso tem algum impacto ou não recebendo esses dados. A mãe está usando o medicamento, está amamentando. E aqui também depois se faz um follow-up para ver se está tudo bem com a criança. Na absoluta maioria das vezes, a quantidade é ínfima, não vai trazer nenhum efeito para a criança, mas vai que a gente tem que registrar. Ainda que isso não leve a nenhuma nova informação, se alguém nos informar que está usando o medicamento durante a amamentação, isso tem que fazer parte da base de dados. Então é mais um exemplo de outra informação de segurança. Outro dado importante, suspeita de falta de eficácia. Basta só a suspeita, tá? Você como usuário daquele medicamento, você acha que ele não está fazendo efeito, não está tendo eficácia. Informe esse caso, notifique esse caso. A indústria farmacêutica fabricante irá capturar, irá receber, irá colocar na base de dados e irá fazer algumas avaliações, né? Por que será que ele realmente não está fazendo efeito? Aliás, às vezes,
até por uma... Tá tudo certo com o medicamento, não tem nada errado, mas mesmo assim não faz efeito. São diversos fatores aí, inclusive uma variabilidade individual. Porque se todos os medicamentos que a gente toma em todos os momentos fizessem efeito sempre, talvez muita gente ia demorar muito para morrer, né? Tudo fez efeito. Então, mas aqui a gente já não julga, não dá um parecer já no começo. Ah, não, isso que você está falando aí não tem nada a ver. Não, se alguém suspeita que o medicamento não faz efeito, esse dado ele é capturado e registrado. Então é uma outra informação de segurança também, a suspeita de falta de eficácia. Erro de medicação também é uma outra informação importante de segurança que deve ser registrada. Aqui é uma ocorrência prevenível, ela poderia ter sido evitada. Está mais ligado com a segurança na prática, no uso dos medicamentos, dos devices. Vamos supor, um exemplo assim, ó. Paciente sem querer administrou o medicamento errado. Acontece, né? Acontece, pode ele usar o remédio errado. Tem várias caixinhas lá, ele pegou uma caixinha e tomou o remédio errado. Por que é importante registrar erro de medicação? Porque lembra que eu falei que outras informações de segurança pode ser que a análise desses dados mostre alguma tendência que deve ser informada para os pacientes. Nesse caso aqui, tomou o medicamento errado, será que as embalagens não são muito parecidas? Talvez uma ação aqui seria ter uma embalagem que chame a atenção para um medicamento e uma embalagem completamente diferente para o outro, para evitar esse tipo de confusão. Mas a gente só vai chegar nessa decisão se alguém nos informar. A gente tem que registrar dados. Então aqui erro de medicação também é uma outra informação de segurança importante. Uso off-label é o uso do medicamento em desacordo com a bula. É uma situação onde um paciente usa um medicamento para uma indicação que não consta na bula. Vejam, senhores, o uso off-label ele é até legítimo, tá? O médico ele pode receitar um medicamento cuja indicação não está na bula. Talvez há novos estudos, há novas informações que ainda não deu tempo para atualizar a bula com aquilo, e o médico já sabe, já se está sendo discutido aquilo, pode ser que esteja até em alguma diretriz, algum protocolo terapêutico, e ele receita sem estar na bula. Agora, a indústria farmacêutica ela tem que saber dessas situações. Pode ser que ela já saiba que aquela indicação ainda não está na bula, mas ela já saiba, pode ser até fruto de uma pesquisa clínica da própria indústria, mas pode ser que haja situações que ela ainda não está sabendo. Os médicos estão usando, baseado, sei lá, em algum artigo que não foi num estudo, e a empresa não está sabendo disso. Então, se os dados chegarem para a empresa de uso off-label, esses dados são registrados e aí depois a empresa vai avaliar. Ah, essa indicação aqui, vamos fazer uma pesquisa clínica, se a gente não tiver ainda a pesquisa, né? Será que dá para colocar na bula essa indicação que os médicos estão prescrevendo? É por isso que é importante registrar o uso off-label. Então aqui basta ter o conhecimento de que alguém está usando um medicamento para uma indicação que não está na bula. Isso que é o uso off-label. Exposição paterna é uma outra situação que é mais raro de acontecer, mas a gente tem que falar um pouco disso também. Por exemplo, um homem em uso de medicamento, ele está em um momento que está uma vida sexual ativa com a sua parceira, pode ser que a mulher esteja até grávida. Há um risco, tá, do medicamento através do sêmen alcançar o feto. Então, um homem utilizando um medicamento nessas condições, se essa situação ocorrer e chegar ao conhecimento da indústria farmacêutica fabricante, esse caso tem que ser registrado como uma outra informação de segurança. Exposição paterna. Subdosagem. A bula informa uma dose mínima ou uma dose padrão e o paciente está usando uma dose abaixo. Isso que é a subdosagem. Se isso ocorrer na prática, alguém ficar sabendo, tem que registrar.
E também a superdosagem, que aí seria do outro lado aí, né? A bula informa uma dose máxima ou uma dose padrão e o paciente está usando acima. Então isso é a superdosagem. Uma outra situação que eu acho que é mais teoria, mas por protocolo, se isso ocorrer, tem que ser registrado, é considerado uma outra informação de segurança, especialmente hoje em dia que a gente tem muitos biológicos, né? Vacinas, os anticorpos monoclonais, os mAbs da vida, é a suspeita de transmissão de um agente infeccioso via medicamento. Então aqui é quando se suspeita que o próprio medicamento, ele é biológico, ele está sendo veículo para uma infecção. Então isso é uma outra informação de segurança. Suspeita de transmissão de um agente infeccioso via medicamento. Uma outra informação que até é interessante isso aqui, né? Tem que ter bastante historinha aqui. É o efeito benéfico inesperado. Veja, não tem nada de adverso aqui, tá? É um efeito benéfico. Por exemplo, são situações hipotéticas, tá? Só para vocês entenderem. O medicamento ele é indicado para hipertensão. A pessoa está tomando para controlar a pressão, está com a pressão alta e está tomando esse remédio, um antihipertensivo. E ela percebeu que o cabelo dela está ficando liso. Ela gostou, né? Nossa, meu cabelo está ficando liso. Reporte isso para a empresa. Vai ficar lá registrado. É aquele negócio do vai que. Se for um caso só, vai ficar registrado lá. Mas vai que muitas pessoas tomando esse medicamento estão ficando com o cabelo liso. De repente é um outro efeito, uma outra indicação. Ou então, o medicamento é indicado para diabetes tipo 2 e causa a sensação de força. A pessoa está ficando ativa, bastante força. É um outro efeito benéfico, né? Se isso ocorrer e a empresa tomar conhecimento, tem que registrar. Um exemplo muito ilustrativo de efeito benéfico inesperado é o Viagra, né? Sildenafila. Na época das pesquisas clínicas, esse medicamento ele iniciou-se os testes, ele era para angina, dor no peito, ele é vasodilatador, né? Só que eles perceberam que os sujeitos de pesquisa do sexo masculino tinham ereção tomando a sildenafila. E ao longo do tempo, eles até desviaram a indicação. Hoje, sildenafila, o Viagra, ele é usado para disfunção erétil. Também é usado para hipertensão pulmonar, né? Até pela sua propriedade de vasodilatador. Mas principalmente disfunção erétil. É um medicamento super seguro nessa indicação, desde que tomado de forma racional, obviamente, mas é um exemplo de efeito benéfico inesperado. Não era para isso no começo. Outros exemplos também, e isso ocorre muito de maneira, digamos assim, acidental, né? Incidental, a partir da ocorrência na prática e as pessoas informarem isso. Por isso que é muito importante informar. Às vezes a construção do conhecimento se dá assim, através de registro de dados que vêm de coisas que acontecem na prática em qualquer lugar do mundo. Por exemplo, aspirina, AS, também fruto de registros de efeito benéfico inesperado, a nova indicação, não tão nova assim, já tem um tempo, né, de antitrombótico, né? Então, a aspirina, a AS, em doses de 500 miligramas, ele é analgésico, antipirético, né, para febre. Mas em doses de 100 miligramas, 125 também, se não me engano, ele é usado como antitrombótico, né? Até para prevenir infarto. E isso ocorreu depois, na época da pesquisa clínica era analgésico mesmo. Isso ocorreu depois na prática diária. Lembra? A farmacovigilância monitora o uso diário dos medicamentos através de registros de dados. Então esse é um outro dado que as pessoas têm que informar, o efeito benéfico inesperado. Interessante isso, né? Bom, outra situação que também acontece bastante, viu? E que se acontecer tem que ser registrada. Produto falsificado ou desviado ou até mesmo adulterado. Então, um falsificado por exemplo, uma embalagem grosseira na sua frente ali do remédio. Está dando a impressão que aquele negócio é falsificado. Reporte isso, notifique. Somente com um registro de dados é que a empresa vai ficar sabendo. Às vezes ela tem que tomar alguma atitude anti-falsificação. Produto desviado seria mais ou menos assim, ó.
Você está viajando, aí você para na estrada num posto, aí você vai lá na lojinha de conveniência e você vê que está sendo vendido lá antibiótico. Opa, antibiótico é um medicamento que só pode ser usado com receita, né? Só vendido com receita médica. Isso aqui não é um lugar para vender antibiótico. Não dá uma suspeita assim de que aquilo chegou ali desviado? Será que foi uma carga roubada e está sendo vendido ali? Nesse caso você vai ser meio que até um investigador, né? Seja um farmacovigilante também. Reporte isso, notifique. É um caso de desvio. Em inglês tem uma sigla que chama CTD, Counterfeit, Tampering e Diversion, que seria falsificação, adulteração, o tampering é adulteração e diversion é de desvio, que é isso que eu falei agora. A adulteração, pasme, pode acontecer, tá? Sei lá, um xarope para tosse. Tomou metade lá do xarope e ficou lá. Aí alguém vai e completa de novo com água ou com outra substância e vende aquilo, receita aquilo como se fosse novo, fechado. O negócio está adulterado. Então, se essas situações acontecerem, são informações relevantes de segurança. Tem que ser informado. Interação medicamentosa, do ponto de vista teórico, acho que todo mundo já sabe o que é isso, né? É a possibilidade de um medicamento alterar o efeito de outro. Agora, na prática diária, é até raro alguém relatar, mas por protocolo a gente tem que saber que isso também é uma outra informação de segurança. Então, se alguém relata, ó, estou tomando o medicamento X, mas também tomo o medicamento Z, o medicamento W, e ocorreu tal coisa, nós estamos diante de uma interação medicamentosa, uma suspeita. Lembra que nessa fase aqui, a gente não coloca relação causal, a gente registra tudo para depois avaliar. Por isso que farmacovigilância é ciência e atividades de detecção e posterior avaliação e compreensão dos problemas. Então, para detectar, a gente registra sem nenhum juízo de causalidade e depois vai avaliar. Uso abusivo é o uso do medicamento para obter efeitos abusivos. Difícil alguém entrar em contato e falar, ó, eu estou fazendo um uso abusivo. Mas, de repente, de acordo com a narrativa da pessoa, o que ela comenta, ela liga na empresa para falar de outra coisa daquele remédio, de repente pedir um desconto, aí ela começa a contar uma historinha lá, e aí você percebe que pode ser que esteja diante de um uso abusivo. Então, por exemplo, alguns exemplos podem fazer com que a gente entenda melhor. Xarope que dá barato, xarope de codeína, que é um antitussígeno e também usado como analgésico forte, tem pessoas que usam para dar um barato, para ficar um pouco alucinada, assim. Teve até um surto disso na Nigéria, que foi muito famoso, foi case da Organização Mundial de Saúde, então é uso abusivo. Ultimamente estamos falando muito do Zolpidem, né? Teve até uma reportagem no Fantástico lá, que a pessoa teve um sonambulismo lá, enorme lá, que até fez uma série de coisas que depois ela não se lembrava. Mas na questão do uso abusivo não é esse caso específico, não. Tem muita gente que sabe das propriedades alucinógenas e toma o remédio para ter esse efeito, para ter esse barato. Então isso aqui é o uso abusivo. Nós falamos aqui 13 situações que são outras informações de segurança. Eu falei que é um rol exemplificativo. Pode ter outras situações que também são informações de segurança importantes. Às vezes até ligado não a medicamentos, mas a devices, produtos para a saúde, né? Tem implantes assim que pode ter algum problema na inserção ou na remoção do implante. Então a empresa que especificamente fabrica esse produto tem esse tipo de outra informação de segurança. Essas 13 situações são as, por protocolo, mais comentadas, especialmente as primeiras, tá? Uso durante a gravidez, falta de eficácia, erro de medicação. Então isso são outros dados que a farmacovigilância registra, outros casos de farmacovigilância. Então a gente tem como caso de farmacovigilância, como dado que é registrado, evento adverso e essas outras informações de segurança. Diante de uma situação dessas,
tem que reportar, tem que notificar. E aí o setor de farmacovigilância da empresa fica sabendo, captura essa informação, registra na base de dados e depois isso será avaliado. Tem uma situação que eu quero comentar também, não é a praia da farmacovigilância. Isso é registrado na base de dados, normalmente do Departamento de Garantia de Qualidade. Mas é importante saber também, porque às vezes vem em combo, vem junto com um evento adverso, que é a reclamação de qualidade do produto. Em inglês a gente chama isso de PQC, Product Quality Complaint. É a alegação por parte do usuário, né? Ele está alegando. Lembra, a gente nunca julga se realmente é aquilo ou não. Alguém falou alguma coisa, a gente registra para depois avaliar. Então é a alegação que o produto contém um defeito. Ele veio com um defeito. Pode ser um defeito relacionado com a identidade do produto, você não está conseguindo verificar se realmente é o produto, potência, qualidade ou pureza do produto, depois que ele foi liberado para o uso. Então foi fabricado na ordem de produção certinha lá, chegou no mercado e aí o paciente, o usuário, o paciente diante daquilo vê que está com um defeito. Por exemplo, já viu o blister de medicamentos, né? Tem lá os espaçozinhos que vão os comprimidos. De repente são 2 blisters, cabe 14 em cada blister. Então no final tem 28 comprimidos. Só que tem 26 só. Tem 2 espaçozinhos que estão vazios. Veio assim, veio de fábrica assim. É um defeito. Isso é um PQC, uma reclamação de qualidade de produto. Tem gente que chama também de queixa técnica. Isso sozinho não é um caso de farmacovigilância. Isso vai ser registrado na base de dados de garantia de qualidade. Acontece que vem, às vezes, em combo. O reclamante, né, o relator, ele liga para reclamar, ele informa que ele está reclamando. Olha, veio faltando comprimido. Além disso, eu tomei, aconteceu uma coisa ruim comigo e eu quero meu dinheiro de volta. Ele faz 3 petições aí, 3 pedidos. Um deles veio faltando comprimido, é um problema de qualidade, uma queixa técnica. Passei mal, opa, já é a praia da farmacovigilância, um evento adverso. Quero meu dinheiro de volta. Isso aí um outro departamento da empresa que vai cuidar, para ver se vai dar o dinheiro dele de volta ou não. Não é a farmacovigilância que decide se vai ter o dinheiro de volta. O que eu quero dizer é que essa é uma situação também comum, pode acontecer, alegar que tem um defeito, e às vezes vem em combo com um caso de farmacovigilância. Tem até reconciliação, assim, na base de dados da garantia de qualidade, verifica lá se em todas as situações de PQC, se também não está embutido ali um evento adverso. Reconciliação é uma das atividades que se faz na farmacovigilância. Vamos parar por aqui e na próxima aula a gente vai ver sobre evento adverso grave. Por que tem que classificar o evento adverso em grave ou não grave? Isso é assunto da próxima aula.